Olá, viajante. Moira aqui. Prepare-se, pois hoje trago um relato inusitado de Lígia, que trabalhava no metrô quando se deparou com algo inusitado. Meu nome é Lígia. Por anos, a minha vida coube dentro de uma sala sem janelas no subsolo de uma estação de metrô. Eu tomava conta do Achados e Perdidos, no plantão da noite. Etiquetas, pratelias, planilhas, rádio de serviço. Era um trabalho tão metódico que, com o tempo, virou a minha forma de entender o mundo. Tudo que alguém largava por aí, guarda-chuvas, mochilas, casacos e instrumentos, passava pelas minhas mãos antes de voltar para quem perdeu ou sumir de vez para doação. Havia consolo nisso. A ideia de que o que se perde pode ser reconhecido e devolvido ao lugar. Eu conhecia a estação como quem conhece uma casa. O corredor de serviço com o piso de resina gasta, a sala de CFTV com seus monitores sempre um pouco verdes, a gaveta que emperrava se você não levantasse um tico antes de puxar. Pelas madrugadas, a estação virava um aquário silencioso. A circulação de passageiros parava, os portões baixavam e ficava só o som grave dos equipamentos de ventilação e, lá longe, a equipe de manutenção, trocando trilho, fechando duto, regulando o que mantém a cidade andando sem que ninguém pense nisso. Eu dividi o turno com o Ramalho, inspetor antigo de voz calma, e com a Isis, da limpeza. O Ramalho fazia as rondas, a Isis surgia e sumia com o carrinho de lixo que tinha um guizo chato pendurado. Barulhinho que estranhamente sempre me deixava tranquila. Tinha gente minha por perto. Fora isso, eu e as caixas. As caixas etiquetadas com data, estação de origem, descrição do conteúdo. Eu vivia de rótulos. A noite que mudou tudo começou como todas as outras. 2 bolsas, 3 guarda-chuvas, um violino sem arco e uma pasta com xerox. Registrei, etiquetei, fotografei. Bebi café ruim numa caneca com o logo desbotado da companhia. O relógio digital da parede piscava 2h11 quando o telefone da minha sala tocou. O telefone não devia tocar naquele horário. As chamadas para o Achados e Perdidos eram desviadas para a central fora do expediente. Ainda assim, tocou. 3 toques firmes. Pausa. Mais 2 toques. Eu atendi no reflexo. Achados e Perdidos, Lígia falando. Silêncio. Não era o silêncio comum da linha ruim. Era um silêncio pesado, como se alguém respirasse do outro lado sem puxar ar. Eu ia desligar quando veio um chiado curto e uma voz baixa, rouca, batendo em detal antes de chegar a mim. Ficha número 7. Pipocou estática e a ligação caiu. Fiquei com o fone na orelha, tonta. Ficha número 7 não era expressão de passageiro. Era fala de operador de bilheteria das antigas, quando ainda se vendia ficha para catraca. A gente já tinha migrado tudo para cartão havia muito tempo. Pensei, trote, estação velha, gente brincando no rádio. Coloquei o fone no gancho, o telefone tocou de novo. Achados e Perdidos, Lígia. Abre. Armário. E17. Era a voz de antes, agora com as sílabas fendidas por um zumbido elétrico. O E17 era um dos armários metálicos no corredor de serviço, usados por funcionários para guardar coisas. Não eram os meus armários, eram do almoxarifado. Eu sabia que ficavam trancados com cadeado numerado. Quem tá falando? Arrisquei.
A linha morreu outra vez. Na tela do telefone, o número de origem não aparecia. Ramalho, chegou o trote na minha linha. Falei no rádio. O Ramalho respondeu com a mesma fleuma de sempre. Já tô indo aí. 5 minutos, 10, nada. O rádio sibilou baixo. Chamei de novo. Silêncio. O guizo do carrinho da Isis tilintou no outro andar. Fiquei só eu e o ruído do exaustor. Eu podia ignorar, podia. Em vez disso, peguei a lanterna, passei o crachá no leitor e saí. O corredor de serviço E ficava a 2 níveis abaixo, onde a temperatura desce e o ar tem cheiro de cimento poeirado. A cada 20 passos, luz de segurança, mapa na parede indicando salas técnicas. Os armários ficavam num vão entre um quadro elétrico e a escada de escape. O E17 estava lá, cinza, a tinta bondosa cobrindo ferrugens passadas. Cadeado pendendo, fechado. Encostei a orelha no metal, por nada e por tudo. Ouvi um tic-tac. Metrônomo! Foi a primeira palavra que me veio. O violino sem arco que alguém deixara comigo mais cedo. Eu tinha largado o estojo na minha sala com a alça virada para a parede. Quem trouxe aquilo até um armário trancado? Ninguém. O cadeado estava no lugar e o som vinha de dentro. Não abre, meu bom senso falou. Abre! Disse a curiosidade com voz de inocência plausível. Voltei um andar acima, usei o telefone interno do corredor, chamei a sala da manutenção. Ninguém respondeu. Voltei ao E17 com uma chave universal que eu não devia ter, presente do Ramalho num se der ruim. A chave abriu a trava do aro, mas o cadeado precisava de combinação. Eu não tinha. Foi quando notei que o cadeado tinha marcas de grafite no corpo, como quem confere combinação com um lápis. 3 números sujos. 4, 1, 9. Girei, apertando devagar. O metal cedeu com um suspiro curto. O tic-tac seguiu firme. Abri. Dentro, um estojo de violino, um sapato social de homem, só um boné de cobrador de bonde, coisa de coleção de museu, e uma ficha de bilheteria redonda de metal escurecido, com o número 7 gravado no meio. O metrônomo estava no violino, preso por elástico. Marcava 60 BPM, com a disciplina de coração de máquina. Quem faz essa brincadeira merecia advertência de 3 dias, pensei, raivosa por ter descido até ali. Eu ia catar tudo e levar de volta quando o telefone do corredor tocou. Eu juro, tocou. O ramal interno que ninguém usa. Atendi porque, naquela altura, obedecer era a minha forma de adiar o pânico. Corredor E. Lígia. Não fecha. Deixa. Aberto. Quem é você? Ficha. Número... A ligação caiu e, por um segundo, todas as luzes baixaram e voltaram, como respiração cortada. Deslinhei o metrônomo, fechei o estojo e enfiei a ficha no bolso como talismã besta. Tranquei de volta. Não trancava. O cadeado travou aberto na minha mão. O braço me pesou como se eu segurasse outra coisa. O guizo do carrinho da Isis tilintou atrás de mim. Lígia? A voz dela ecoou do corredor transversal. Aqui embaixo não, bicho. Toma jeito, mulher. Esse corredor é dos mosquitos do quadro elétrico, credo. O normal da voz dela me devolveu metade do eixo. E, sem graça, contei do trote. Ela bufou. Deve ser o Ramalho enchendo o saco. Ele adorava essa coisa de ficha. E sumiu com o guizo. Voltei para minha sala. O telefone fixo estava com a luz de linha acesa.
Atendi por tique nervoso. Achados e perdidos. Pra plataforma. A voz mais nítida, como se tivesse achado um canal. Agora, eu devia chamar segurança. Em vez disso, fui. Desci as escadas de serviço que desembocam por trás da plataforma central. Era noite fechada. As portas de grade ainda estavam erguidas porque a manutenção ia passar uma vagoneta. As lâmpadas de sódio davam aquele amarelo doente. Fiquei entre as colunas, olhando o túnel. O ar mudou. Quem trabalha em estação aprende a ler o vento. Quando o trem vem, o ar se move. Mas ali não era vento de trem. Era um vazio puxando o ar para dentro, como quando abrimos uma porta pressurizada. Um clarão apareceu lá no fundo. Pensei na vagoneta. O rádio pregado no meu ombro chiou seco e uma coisa muito baixa se misturou ao ruído. Um coro de vozes sussurrando nomes. Não há outra palavra. Nomes. Sobravam consoantes, faltavam vogais. O clarão cresceu sem som de roda e parou onde o trem pararia. Nada nas vias. Só o ar alterado e os pelos do meu braço em pé. Então veio o som que toda estação conhece. 3 toques de sino de porta fechando. Só o som, sem crem. O alto-falante do PA ganhou vida sem comando e derramou um aviso que não estava na nossa biblioteca. Atenção, último embarque. Recuei. As grades começaram a baixar sozinhas, lentamente, com o chiado do motorzinho cansado. Eu estava no lado errado da grade, o lado da plataforma. Corri para o painel, meti a chave, forcei o botão de emergência. O motor parou meio dente. A grade prendeu, deixando uma passagem estreita para escapar. Saí por ela, me arranhando nas barras. O rádio chiou de novo, agora com a voz do Ramalho. Lígia, responde, tá onde? Plataforma. O PA ativou sozinho e... O PA tá desligado, Lígia. A manutenção pediu. Sobe. Agora. Subi. O corredor parecia mais comprido. Na porta da minha sala, alguém tinha deixado um envelope parto. No carimbo, o nome da companhia e manuscrito AC Achados e Perdidos. Dentro um registro de ocorrência antigo, datilografado. Operador de bilheteria, Antônio C. Desaparecido em serviço. Última fala registrada no interfone interno. Ficha número 7, favor abrir o armário, E17. Ainda tinha um memorando com o timbre de uma administração passada, determinando que o armário fosse lacrado. Na margem a lápis, alguém anotou. Não abre. As vozes voltam. Sentei. A ficha no meu bolso parecia quente. Liguei para a central. Quem atendeu foi outro operador que eu não conhecia. E expliquei que havia um problema no PA e que precisava do Ramalho. Ele respondeu com 6 palavras que sangraram meus ouvidos de tão calmas. Não temos ninguém nesse nome hoje. O inspetor do meu turno, alto, bigode, voz mansa. Lista da noite não tem Ramalho, repetiu paciente. Você está sozinha com a equipe da manutenção do túnel 2. Qualquer coisa, aciona o supervisor por rádio. Desliguei sem agradecer. Fiquei olhando a ficha. 7. Voltei ao armário E17 com a decisão tola, que parece coragem em cabeça em pânico, devolver tudo ao lugar. Como se devolver coisa ao lugar consertasse mecanismos. O corredor E parecia friorento. O cadeado, do jeito que deixei, dependurado. Abri. O estojo não estava mais ali. O sapato também não. Sumiram. Só a boina do cobrador restava, caída de lado, e no fundo do armário, encostada no metal, uma cartela de fichas antigas, todas numeradas 7, uma atrás da outra, 20 vezes o mesmo número.
Saí andando de costas, como se virar fosse dar as costas para algo que só precisa da minha nuca para existir. Quando pisquei, estava na minha sala e a luz tinha outra temperatura, como quando a gente volta de fora para dentro. Na mesa, ao lado do telefone, alguém tinha colocado o metrônomo do violino. Ele tinha voltado a marcar o tempo sozinho. 60, 60, 60. E debaixo dele, como apoio, um pedacinho de cartão magnético de funcionário, cortado com alicate com o nome Antônio C., sem foto. Eu não consigo te dizer se o que aconteceu naquela madrugada foi gente brincando com meu medo, falha de sistema ou a coisa que aparece quando texto, ferro e tempo se arranham por muitos anos no mesmo lugar. Só sei que voltei à superfície com a ficha no bolso e deixei na portaria um bilhete para o supervisor. Há armários que não são lugar de guardar. Pedi transferência. Fui para uma linha de superfície, com sol e ônibus e barulho de freio pneumático gritando contra a rua. Minha cabeça agradeceu. A estação ficou para trás, mas as marcas do subterrâneo reapareciam nos vazios do dia. Às vezes, no ponto final do meu novo terminal, as portas do ônibus articulado fechavam como 3 bips que soavam como sino de plataforma e eu precisava lembrar: rua, não trilho. Outras vezes, o rádio do fiscal ficava mudo às 2h11 e voltava. E eu sorria sem graça de mim. Um mês depois, a Isis me mandou uma foto de celular. Era a tampinha de um metrônomo quebrado achada na sala de materiais. Lembra disso? Tava no corredor, caído. Respondi com um emoji neutro. Ela escreveu: às vezes eu ouço gente chamando o nome na plataforma vazia, mas só tem o eco do meu carrinho. Deve ser cansaço. Eu quase disse: não completa o que o prédio não fala, mas fiquei quieta. Comecei a pesquisar por conta. Arquivos de jornal, notas de rodapé de relatórios, fofoca de veterano. Aos poucos, uma história esgarçada foi aparecendo. Um operador de bilheteria chamado Antônio teria desaparecido entre um fechamento de caixa e o início de um inventário. O armário E17 teria sido aberto mais tarde com os pertences dele, como se alguém guardasse para devolver depois. Havia menção a uma obstrução na linha, no mesmo horário, sem trem, e a um anúncio no PA que não constava no script. Atenção, último embarque. Ninguém assumiu ter soltado a frase. Fui até a estação numa tarde de folga, horário de pico, para dissolver os medos na massa humana. Entrei como passageira, comprei uma garrafinha de água, sentei num banco e fiquei olhando a plataforma fervilhar. Mesmo assim, houve um intervalo. Os trens passaram, as pessoas escoaram e a estação respirou fundo por 1 minuto. De algum lugar veio um sopro no alto-falante, como teste de microfone. Segurei a garrafa com força. O alto-falante não disse nada. Às vezes o silêncio é o que nos mantém de pé. Na semana seguinte, o supervisor me chamou. Lígia, chegou um envelope para você, disse, colocando sobre a mesa um pardo idêntico ao que eu recebera na noite do ocorrido. Veio sem remetente. Dentro, uma ficha de bilheteria igual a que eu carregava naquele dia, com 7 no centro. Atrás, escrito a lápis, torto: achado com você. Só isso. E uma risada curta de quem se assusta com a própria sombra. Deve ser brincadeira do pessoal de manutenção, menti com educação. Levei a ficha para casa e, sem pensar, deixei em cima do piano velho da minha tia. Herdado, desafinado. No meio da noite, acordei com um tic-tac insistente vindo da sala. Era o relógio de parede? Não. Era o meu próprio pulso na orelha. Eu quis acreditar. Houve também o dia em que o Ramalho me ligou.
ou alguém com a voz dele. Telefone tocando durante o jantar. Número desconhecido. Atendi. Lígia? Quem fala? Ramalho? Você ainda tá abrindo armário que não é seu? Fiquei muda. A vontade de perguntar onde você está travou na língua. A ligação estalou e caiu. Liguei de volta. Número inexistente. Passei o resto da noite andando de um cômodo ao outro, acendendo e apagando luz, tentando provar para mim mesma que o mundo obedece a interruptores. Outra noite, sonhei com a sala de achados e perdidos como se fosse uma estação fantasma. As prateleiras viraram plataformas, os guarda-chuvas eram antenas, as mochilas, bancos. As caixas tinham etiquetas com nomes de gente, não de objetos. Eu andava por entre elas e cada uma sussurrava o próprio nome fora de ordem, como letras embaralhadas tentando voltar para casa. Acordei com vontade de catalogar os meus próprios gestos por etiqueta. Abrir janela, fechar porta, desligar telefone. Às vezes, ordenar é a oração que eu sei fazer. Dizem que lugares acumulam o que neles resiste. Em estações, o que resiste é o tempo entre um trem e outro, aquele intervalo em que a gente pensa. Talvez seja por isso que algumas vozes escolham esse tipo de lugar para recompor frases. No meu caso, aprendi a não completar por elas. Se o alto-falante respira, eu deixo respirar. Se o telefone chama de onde não devia, eu não atendo. Pelo menos é o que eu me prometo. E ainda assim, quando toca, eu atendo. Porque fica a impressão de que o que está perdido continua perdido até que alguém reconheça. Dias atrás, a Isis me escreveu de novo. Ontem, o PA falou assim: atenção, plataforma, e parou. Eu falei: não, senhor, vá dormir. E ele obedeceu. Tô ficando doida? Respondi: não. Você só aprendeu a conversar com edifícios. Ela mandou um áudio rindo e o guizo dela tocou ao fundo, como assinatura. Se você me perguntar o que eu teria feito diferente, eu digo: não teria aberto o armário. Teria deixado as coisas onde estavam. Não por respeito a cadeado, não. Por respeito à história. Tem malas que só ficam perdidas porque fazer caminho de volta exige alguém. E nem todo caminho de volta é pra gente. Talvez eu também tivesse anotado, naquela madrugada, tudo o que vi, para não dar espaço ao esquecimento. Mas a verdade é que anotar não segura nada. No máximo, nos devolve ao ponto de partida com menos espanto. Hoje, quando passo por uma grade automática e ela baixa alguns centímetros sem comando, respiro fundo. Quando um alto-falante corta a frase pela metade, eu deixo assim. Quando encontro o objeto sem dono num banco de terminal, um cachecol, um livro, uma carteira com foto, levo ao achados e perdidos, sem olhar além do necessário. Aprendi que reconhecer não é possuir, é pôr nome e devolver. O resto é o que o lugar resolve entre ele e o tempo. Eu contei, não para te convencer, para lembrar. Se um dia um telefone tocar de um lugar que não devia falar, escuta primeiro o que o prédio está dizendo. E se a frase vier quebrada, como ferro cansado arranhando sílaba, não completa por ele. O que se perde, às vezes não quer ser encontrado. E se você der de cara com um armário que te chama pelo número e não pelo nome, passa reto. Alguns compartimentos guardam ausências. E a ausência, quando aberta, não é vazia. É corrente de ar que puxa a gente para dentro. O que achou do relato de Lígia? E qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixe o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.